E aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês aí? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final. Meu Adailton que vos fala. Estou aqui para dar uma continuidade nos estudos da palavra, baseado somente na palavra, na Bíblia. Bíblia, ponto final, tá certo? Bíblia. Passei um período aí sem fazer vídeo, prestando atenção um pouco na repercussão daquilo que nós já tínhamos feito. E existe uma repercussão, tá certo? O que acontece assim dentro do contexto do Bíblia ponto final. Acabei de acordar e tô todo inchado, mas não pega nada não. Ninguém quer ouvir, cara. Ninguém quer ouvir, assim, e aqueles que ouvem não concordam. Só que aí eu já disse várias vezes aqui, se você não concorda com o que eu falo, se você se diz um cristão, e esse é um apelo sério, tá certo? Um apelo drástico, por conta da sequência das coisas que vão vir agora nos últimos tempos, tá certo? Se você acredita em Deus, se você é um cristão e não concorda com o que eu falo, aqui ó, ora, vai na Bíblia e estuda. Mas o mundo tá perdido, cara. O mundo tá perdido e a maior parte das pessoas também estão perdidas, achando que estão salvas, tá certo? Essa é a grande real. Não existe outra verdade. Essa é a grande verdade. O que tem muito maluco no... Sabe o que acontece? Eu falo de um jeito e eu falo coisas na Bíblia que as pessoas não querem ouvir. E o que mais tem, cara, na internet é cara falando de Deus, é pessoa falando de Deus. E é cara falando de Deus de maneira suave, sabe? De maneira gentil, de maneira dócil. E o povo, o ser humano, ele gosta de ser o coitadinho da situação, tá certo? Eu, eu a vítima. O que mais tem nesse mundo é vítima. Ele gosta de ser o coitadinho da situação, tá certo? E eu vou dar sequência nos estudos aqui, e eu não tô nem aí, cara, se você gosta. Só pra você ter uma ideia como o negócio é sério, tem um cara. Cara, eu não vou nem dizer mais que ele é meu amigo, tá certo? Mas tem um cara que eu conheço. O que acontece? Quando você for verdadeiramente um servo de Deus, todos aqueles que estavam ao teu redor vão começar a sumir, cara. Porque eles não vão concordar. Eles vão sumir. Problema. Essa é a real. É só quem tem, sabe, roxo para segurar a onda junto com Deus. Eles vão começar a sair fora. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus incomoda, eles não querem. Então, eu falei pra esse menino aí, e aí, você assistiu lá o Bíblia ponto final? Sabe o que ele respondeu pra mim? Respondeu assim, eu comecei a assistir um, depois eu me interessei, não tirei. É um cara que corre atrás da grana, tá certo? E é o que acontece no mundo, tá certo? Passamos por essa epidemia, né? O último vídeo que eu fiz, se você não viu, veja, Salvação parte 4, falei sobre um estádio de futebol lá dentro, como que a gente ia fazer para reconhecer um cristão lá dentro. Agora aconteceu a mesma coisa no carnaval aí. Eu não sou um puritano não, mas olha, se existe uma festa onde o demônio pula e saltita é o carnaval. Mas você é cristão, marchinha de Jesus para você, beleza? Forrozinho de Jesus, pagodinho de Jesus para você, vai que vai. E aqui um dia, eu até falei para esse menino aí, eu falei o seguinte, o importante é que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou deixando registrado aqui, tá certo? Vai ficar lá na nuvem. E um dia o Espírito Santo vai colocar isso na mente de uma pessoa e essa pessoa vai espalhar. Essa é a ideia, levar essa mensagem para o maior número de pessoas para que elas sejam alertadas e para que elas acordem desse sono espiritual, tá certo? E eu fiquei também muito tempo, uns dias sem fazer, porque o tema agora é um tema pesado que vai desmistificar uma série de coisas. E eu não tô nem aí, ó. Vou perder muitos amigos, mas eu não tô nem aí, cara. Eu tô de... Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, antes importa agradar a Deus do que aos homens. O título do nosso estudo agora vai ser As Mentiras do Diabo. As Mentiras do Diabo. E aí o diabo, ele inventou um monte de coisa. Hoje nós vamos estudar a primeira mentira do diabo, que é a imortalidade da alma. E o diabo colocou na sua mente, através da sua igreja, através do seu líder espiritual, que sua alma é eterna, ela é eterna. Na verdade, nós já estudamos sobre isso. A alma é a pessoa. Então, quando a pessoa morre, a alma morre também. Mas o diabo colocou isso como a imortalidade da alma. E, olha, a maior parte dos cristãos acreditam nessa patifaria. Essa é uma mentira do diabo. E aí, dentro da mentira do diabo, nós vamos chegar. Eu queria fazer hoje
Mas como é a primeira mentira, está lá em Gênesis 4, eu preferi não pular a sequência. A primeira mentira para o homem do diabo está lá em Gênesis 3:4. E eu vou já ler para vocês aqui, tá certo? Para vocês entenderem. 3:4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Essa foi a primeira mentira. Tanto é mentira que morreram, tá certo? Só que acontece, gente, ó, você fala que é cristão, você fala que acredita em Deus, mas você já não mais acredita na Bíblia. Então a sua vida espiritual tá um lixo. E aí você não gosta de ouvir isso. Sabe por que você não gosta de ouvir isso? É porque você vai toda semana você vai na igreja. Você vai toda semana na missa. E aí você, pelo fato de você ir na igreja, né, no culto, ou você ir na missa, você se acha um cristão. Essa é a grande abobrinha que você colocou na sua cabeça. Sendo que, na verdade, para ser um cristão de verdade, você nem na igreja precisa ir. Mas eu vou chegar lá, tá? Não estou anulando o ato de ir na igreja. Só estou dizendo que o ato de ir à igreja não te coloca como um cristão verdadeiro, como um adorador de Deus. Não é isso que faz você ser. O que faz você ser um cristão verdadeiro e um adorador de Deus verdadeiro é obediência à palavra de Deus. Não quer acreditar, quer viver pela mentira? Viva. Mas o meu trabalho aqui é falar o que está escrito aqui, beleza? Então a primeira mentira do diabo aqui, aí eu disse, eu tenho a maior de todas as mentiras para o ser humano, onde a humanidade inteira caiu, é falar, e eu vou que a grande a Bíblia ela fala, eu vou levar 3 vídeos para mostrar isso, eu vou mostrar versículo por versículo, cara, que a pedra é Cristo, que a rocha é Cristo. Aí o diabo veio e disse que a pedra, e aí nos outros vídeos, se você não assistiu, melhor que veja, eu vou dar nome. E eu vou começar a falar. Aí o diabo veio e disse que a pedra é outra coisa, é outra coisa que não é Cristo. Essa é a maior de todas as mentiras, onde enganou a população inteira do planeta. Inclusive os que se dizem protestantes caíram nessa ladainha. Por mais que eles se digam protestantes, que não protestam de porcaria nenhuma mais, que o protestante tem que ser um cara mais aguerrido, um atalaia. Enganou todo mundo, tá certo? Mas hoje nós vamos falar sobre a imortalidade da alma aqui, que eu já tinha dito algumas coisas, mas é importante nós formarmos um conceito sólido através da palavra, tá certo? Então, a serpente. A serpente aqui é o diabo, tá certo? A antiga serpente chamada Diabo Satanás, o inquiridor de todo mundo. Então, enganou. Falou para Eva que certamente ela não ia morrer. Bem, de cara a gente já vê que é mentira porque Eva não tá andando pelo mundo aí, né, cara? É simples estudar a palavra, mas você não quer ouvir. Sabe por quê? Porque o jeito que eu falo não te agrada. O problema é seu. Não te agrada? Então na hora que o Senhor voltar nas nuvens do céu, aí você vai ver o que negócio terrível. Não que eu deseje isso, não que eu queira ser um Jonas. Eu oro a Deus, cara. Eu oro a Deus para que essa mensagem e que o Espírito Santo vai, cele o cara na testa, abra os ouvidos da pessoa e tira as escamas dos olhos para que veja. Eu oro a Deus para isso. Está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Então, em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, dentro desse contexto de João 8,32, que é o código secreto da Bíblia, que não é secreto porque está ali, mas é o código. Então, se você tem que conhecer a verdade, é porque existe uma mentira. E o pai da mentira está lá em João 8,44. O João 8,44 diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os vossos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o pai da mentira é o diabo. Lógico que quando ele conta uma mentira e você acredita, você acaba sendo filho do diabo. Você pode até, Deus ainda pode até pleitear a minha mente e falar assim, mas eles estão sendo enganados. Gente, mas é tão difícil você ser enganado nos dias de hoje, você é enganado se você quiser. Porque a Bíblia está falando que você tem que conhecer a verdade. A Bíblia está falando que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia está falando que o diabo só é diabo porque não se firmou na verdade. A verdade são 5, nós já estudamos. Deus, Cristo, Espírito Santo, os mandamentos e a Bíblia. E aí você vai na sua igreja e um desses aqui você já não acredita mais. Filho do diabo, a sua igreja é uma sinagoga de Satanás. E você não gosta de ouvir isso. Aí esse carinha que eu conheço, ele não gosta de ouvir isso. Nós estamos nos distanciando. E a minha pequena falou, meu anjo, e agora? Eu falei, e agora? Problema. Problema.
Sabe, cara? Problema? Tenho 54 anos. Não estou conectado em pessoas, estou conectado em Deus. O servo do Senhor, é que você não acredita nisso, mas eu vou falar. O servo do Senhor vai ser perseguido, vai ser preso. Aquele que falar de Cristo nos últimos dias vai ser preso, vai ser maltratado, vai ser torturado, porque fala de Cristo. Mas você fala de Cristo, aí você vai falar, então você é torturado? Se você viver de acordo com a verdade bíblica, vai. Vai. Mas você também não acredita nisso. Então, acredita na mentira do diabo. Tá vendo o tema? O tema casa certinho. As mentiras do diabo. Então, o pai da mentira é o diabo. A morte, a primeira morte que aconteceu, a gente já estudou, mas eu vou fazer uma revisão que é muito legal isso aqui e triste ao mesmo tempo. A primeira morte que aconteceu foi a morte espiritual, tá certo? Então, quando os meninos lá no Éden, a Bíblia fala os nossos primeiros pais, eles desobedecem, porque não tem nada de comer maçãzinha, sabe? Esquece esse negócio de maçã aí, cara. Bom, cara, até quando você vai acreditar em mentira? Às vezes tem nada de maçã. Existe desobediência. Ponto. Abre-se os olhos tal, e eles morrem. Adão não está andando por aí. Você nunca viu Adão, você também não viu a Eva. Então eles morreram. Mas a primeira morte foi espiritual. Eles se escondem de Deus e fazem uma gambiarra lá. Eles cozinham uma folha tipo essa aqui, ó. Tá vendo aqui, coisa linda, ó? E cobre a genitália ali, porque eles perceberam que estavam nus. Eles fizeram um improviso. E todo improviso feito do homem, pelo homem, fora da palavra de Deus, só dá tudo errado, tá certo? Então, a morte espiritual. 8,22 de João. 8,22 de João diz assim: então diziam os judeus, terá ele acaso intenção de suicidar-se, porque diz, para onde eu vou não podeis ir? Mateus, desculpa. Oh, meu Deus. Perdão. Mateus 8,22. Cristo estava falando da sua morte, que ele ia subir aos céus ali, e para onde ele ia naquele momento ninguém podia ir. Então só aquele texto ali já mata esse negócio do cara morrer, tá certo? Olha só, a gente está falando da imortalidade da alma. Deus é maravilhoso, ó. 8,22. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, Cristo, ele ia morrer, porque está escrito nas escrituras que ele tinha que morrer na cruz, do jeito que morreu, e ele obedeceu até a morte de cruz, e ia aos céus. E lá não tem ninguém, cara. Ah, você faz missa de sétimo dia aí, vai lá no cemitério, colocar a velhinha no túmulo para os mortos. Pá, cara, esse negócio não tem ninguém não. E ainda vai conversar com o morto ainda. Eu vou mostrar para você que essa mentira de Satanás, essa ideia de você conversar com quem já morreu, isso aí você está conversando com demônios. Eles fazem uma parada chamada contrafação e eles se transformam na pessoa que eles querem. Vamos supor, meu pai, ele pode se transformar aqui, meu pai vem falar alguma coisa comigo aqui. E agora, nos últimos tempos, o próprio diabo vai fazer uma contrafação e vai voltar nas nuvens do céu de acordo como Jesus. Ele vai se disfarçar. Só que você não conhece a Bíblia, você vai acreditar que ele já era. Mas você não acredita mais na Bíblia. Sabe por quê? Você não acredita mais no céu. Você não vê o céu como uma esquina logo ali. Poucas pessoas que eu conheço olham o céu. A maior parte das pessoas que eu conheço não veem o céu. Não entendem a eternidade, não querem a eternidade, não percebem isso. Buscam as coisas nesse plano e esquecem o céu. Então aqui, matou, você não tem ninguém lá em cima. Mas Mateus 8,22, não é isso? Mateus 8,22, está aqui, ó. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar seus mortos. Isso aqui falando sobre a imortalidade da alma, tá certo? Então tinha uma galera lá, que o menino foi seguir Cristo, em Mateus 8, e falou, mas primeiro deixa-me voltar a enterrar meu pai. Falou, deixa que os mortos sigam seus mortos. Então o que acontece aqui? Você é cristão, você vai entender. Eu só falo para cristão, cara. Esse meu trampo aqui é mó da hora. Eu só falo para cristão, cara que acredita em Cristo. Olha só, Cristo tá falando assim, o cara que vai, esses meninos aqui que estavam lá enterrando o rapazinho, eles já eram mortos espirituais. Então eles deixam que os mortos enterrem os seus mortos. Porque o morto não sabe de nada, e o morto espiritual é aquele que também a palavra de Deus já não faz mais efeito na vida dele. Você vai você vai no seu culto, você vai na sua missa e não adianta nada. Não adianta nada, você não. Sabe por quê? Porque se você fosse no seu culto e você fosse na sua missa e alguma coisa resolvesse, espiritualmente falando, você se debruçaria no estudo da palavra.
Ontem eu tava falando pra minha pequena assim, pequena, eu tenho uma vontade de conhecer, sabe? De saber um pouco, porque eu sei que a verdade, eu tenho absoluta certeza que a verdade está aqui dentro. Paulo chama a Bíblia de as sagradas letras. Paulo tinha uma convicção tão grande nas Sagradas Letras que ele se debruçava. Tanto é que uma vez que ele estava sendo interrogado por um imperador romano, a pior raça que já aconteceu, e nós vamos chegar nesse contexto, que os romanos têm uma denominação. Ó, lá, vou falar. Não vou falar, vou falar na hora certa. E ele estava sendo interrogado pelos romanos, e aí o menino falou assim: as muitas letras te deixaram louco. Nossa, quando eu leio isso, maravilhoso, como Paulo estudava as Sagradas Letras, que é a Bíblia. Aí você fala aí, o São Paulo, São Pedro, ai, e você não copia o jeito dos caras, meu. Você se diz um cristão, mas você não é um cristão. Aí você vai ouvir eu dizendo assim, esse cara tá louco. Lógico que eu tô louco, porque o Senhor procura as coisas loucas do mundo para ver as sábias. Então deixa os mortos enterrar seus mortos. A primeira morte que eu disse lá no é certo que não morrer, o diabo disse para Eva, é certo que não morrereis. Mas aqui Cristo tá vendo, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então tinha um cara morto e tinha um monte de gente morta enterrando aquele morto. Esse morto aqui é o morto vivo, é o verdadeiro zumbi, o zumbi espiritual, é o morto espiritualmente. Que ele vai na missinha, ele vai no culto dele, no cultozinho dele, e aí minha mulher vai falar, pô, você fica pegando pesado. Você vai lá, mas você não muda, você não estuda a palavra, você não acredita mais na palavra, você só acredita no que o seu líder espiritual, tanto o pastor como o padre acredita. Ah, e agora o menino lá, o líder da igreja, da igreja papal, tá no pé da cova ali, né? E é porque ele é homem, tá certo, gente? Morre, morre. Pobre morre? Pobre morre. É, morre. Eu só queria, uma vez, falei assim, eu só queria que ele realmente chegasse aos fiéis e pedisse perdão dos seus pecados. É o dever de todo homem, tá? Temer ao Senhor e pedir perdão dos seus pecados. Mas se Deus falar, seu fôlego de vida já era, filhão, morre. Tudo depende de Deus, tá certo? Não adianta você fazer sua oração aí. Se Deus falar já era, já era. Então, Adão morreu. Adão é um morto espiritual que vê a sua primeira situação e faz lá uma roupinha de folha, ó, folha aqui, uma gambiarra. Deus resolve depois, coloca uma pele nele ali, uma roupa de pele e resolve ali. Mas agora eu vou trazer para vocês nossa, isso aqui é maravilhoso, cara. Pra gente entender o que é um morto espiritual. Ó, Ezequiel 37. Estou estudando muito o livro de Ezequiel e veio na hora certa. Deus colocou na minha mente de estudar profundamente o livro de... E profundamente é verso por verso. E voltar a estudar de novo e ler de novo. Ezequiel 37, 12 e 13. 37, Ezequiel 37, 12 e 13. Fala assim. Primeiro, aqui está dizendo que Deus colocou Ezequiel num vale cheio de ossos secos. Vai assim. Ah, cara, é maravilhoso isso aqui. 12 e 13, vai. Profetiza com ele. 12. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu. Então, aqui está falando que Deus tem poder sobre a morte, tá certo? Ele ressuscitou, ele ressuscita quem ele quiser. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Mas aqui, no contexto da história que eu estou estudando de Ezequiel, o povo de Israel, Judá e Samaria, eles estavam mortos espiritualmente falando. Na visão de Deus, eles eram como se fosse um vale de ossos secos. E a descrição desse vale de ossos secos, ela é muito interessante. Fala assim, ó. Veio a mim, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles. Era muito numerosa na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a esses ossos. Eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Ah, cara, isso aqui é maravilhoso. Poxa vida. Nossa. Se vocês estudassem a palavra, cara, vocês iam ver que o negócio é incrível. Então aqui,
Quando você estuda Ezequiel, o que você vai ver que Deus está falando para Ezequiel ali é que o povo, ó, o que acontece? O povo judeu, o povo de Jerusalém, Judá e Samaria, eles estavam, eles adoravam escondido a Baal, a Astarote, cara, todos os deuses pagãos que eles tinham sido levados é, é, presos. O que acontece? Eles obedeceram a Deus e foram levados cativos para outras religiões. Primeiro pelos assírios, depois pelos medos, depois pelos babilônicos. Ao invés de eles aprenderem alguma coisa no período de exílio, eles se adequaram ao costume daqueles povos. Então eles pegaram o costume dos assírios, pegaram os costumes dos medos, pegaram os costumes dos babilônicos e colocaram na sua vida espiritual, na sua vida religiosa, o costume desses povos. Então eles acendiam incenso a Baal, a Astarote, cara, a todo tipo de estátua dos deuses pagãos. E quando você se ajoelha diante de uma estátua, pagão, tá ligado? Não adianta, pode ter, ó, essa imagem pode ser até a imagem de Cristo, porque ninguém, ó, veja bem como que o diabo coloca. Qual que é a imagem de Cristo? Ah, o cara, o carinha barbudinho, olho azul? Ninguém sabe. O que nós sabemos da imagem de Cristo é o que Isaías fala no texto bíblico, que não havia formosura nem beleza nenhuma nele, a qual, ao qual pudesse fazer alguém querer segui-lo. Então, Cristo era um homem simples, eu vou usar de uma palavra aqui que ele me autoriza. Ele era feio, cara. Ele era um cara simples. Ele não se destacava no meio da multidão. Ele era um homem simples. Então quando você pega essa estatuetinhazinha aí, ó, primeiro que quando você coloca uma cruz no peito, você está colocando a mesma coisa que você colocar uma R15. Uma R15 é tipo uma metralhadora, um fuzil. Porque a cruz, cara, a cruz é um instrumento de tortura. Ela é um instrumento. Então você faz o seguinte: você pega uma cadeira elétrica e põe num pingente e pendura no pescoço. Ou você põe uma forca, você faz uma forca e pendura no pescoço. Ou você pega um 38 e pendura no pescoço, porque a cruz, ela é um instrumento de tortura. E aquela figura que está ali, que é aquele homenzinho, aquela estátua, aquilo lá não representa Cristo, cara. O que representa Cristo é isso aqui, ó. É a palavra, porque ele é o verbo. Então, quando você faz isso, você está aderindo inconscientemente a um culto pagão, que é se ajoelhar diante de estátuas. Beleza? Então, Deus nunca ensinou isso. A única vez, teve uma ou duas vezes que ele pediu para que as pessoas não se ajoelhassem, olhassem. Quando o povo de Israel, lá na caminhada do deserto, pecou tanto, fazendo tanta coisa errada diante de Deus, aí veio as serpentes e morreu muita gente nesse dia. Ele pede para Moisés fazer uma serpente de ouro e colocar no meio. E todo aquele que olhasse para ela seria salvo. Pronto, um exemplo de Cristo crucificado. Então, quando eu olho para Cristo, através do estudo aqui, eu sou salvo. Mas isso é idolatria. Então, culto pagão. O culto pagão, ele entra na mente das pessoas e ele parece verdade. Então aqui, o povo de Israel e Judá, ali Samaria, eles estavam adorando a deuses escondidos. O texto de Ezequiel fala, Ezequiel 28, se eu não me engano, fala sobre isso. Em escondido acendiam incenso, eles sacrificavam seus próprios filhos a deuses outros, tá certo? E aí eles se tornaram, na visão de Deus, como um vale de ossos secos. Eles estavam mortos vivos, espiritualmente eles estavam mortos. O que eu vejo hoje, e é o que é, não adianta, não concorda comigo? Vai na Bíblia. Inclusive os pastores que falam em podcast no YouTube, padres que falam, isso aí tá todo mundo morto espiritualmente. É um mundo, é um vale de ossos secos completo, porque ninguém mais levanta a legalidade da palavra 100%. Você pode ver, cara, ó, quando você ouve um cara no podcast, um pastor, um padre, ele não fala da totalidade da Bíblia, ele fala da Bíblia de forma parcial. Aqui no Bíblia Ponto Final, a gente está falando, a Bíblia vale ela inteira. Inclusive, eu estudo os apócrifos para entender que a Bíblia fala inteiro, porque os apócrifos, por exemplo, Apocalipse de Pedro, Enoque, fala exatamente o que está escrito, mas tiraram, sabe por que tiraram? A igreja romana, quando ele participou da seleção do Canon, para juntar no que a gente tem outra Bíblia, eles tiraram algumas coisas, porque eles sabiam que ia dar muito na cara. E aí o verdadeiro adorador ia seguir o contexto deles, não ia seguir o contexto do Senhor.
Então o Vale de Ossos Secos é isso, tá certo? São pessoas mortas espiritualmente. No carnaval aí, se você foi ou se você viu na televisão, basicamente você abriu a porta, um portal para entrar demônios na sua casa. Ah, mas você não acredita. Tudo bem, porque o diabo é o pai da mentira, mas você não, você abriu, você assistiu o carnaval? Portal, entrou um monte de demônio na sua casa, tá certo? Então seu moleque que daqui a pouco ele tava de boa lá, daqui a pouco ele vai chegar pra você e vai falar assim: ô mãe, geralmente é na mãe, tá certo? Ele, o moleque, ele vai chegar na mãe e vai falar assim: mãe, é o seguinte, compra uma maquiagem pra mim, eu vou fazer a sobrancelha. Abriu o portal, o diabo entrou, convence o moleque que o moleque não é moleque, o moleque tem que ser uma menina. E aí a mesma coisa acontece com a menina. A menina chega assim: mãe, eu tô gostando da fulana. É isso aí, são possessões diabólicas, demoníacas, espíritos imundos, igual acontecia lá atrás no livro de Atos dos Apóstolos. Você abre esse portal e isso entra dentro da sua casa, tá certo? Mas a blindagem, a espada, Efésios 6, a espada é a palavra. Tem como o escudo da fé, é a palavra, mas você não quer acreditar. Eu estou fazendo só a minha parte. Então aqui o Vale de Ossos Secos, tá certo? Continua. Então ele fala aqui que é isso aqui que é bonito, por isso que eu falei, disse que ele, então, disse ele, profetiza esses ossos dizendo, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, lá em Ezequiel 37:4. E o 5, assim diz o Senhor, Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, viu? Então quando a pessoa, ela, porque ela está morta espiritualmente, espiritualmente falando ela está morta, ela não ouve mais a voz do Espírito na mente dela, não ouve. Ela ouve só a voz de Satanás, dizendo, eu tô feia, eu tô gorda, eu não tenho dinheiro, a minha vida é uma droga, dá tudo errado, porque isso é coisa do diabo falando na sua cabeça. Porque a depressão, cara, é um dos principais meios que o diabo usa para derrubar o servo do Senhor, tá? Aquele que é para seguir as verdades de Deus. Porque a depressão começa com uma voz na cabeça e termina com uma voz na cabeça. Eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro, tudo dá errado para mim. Ele vai falando na sua cabeça e você só ouve essa voz. Se você só ouve essa voz, tem um demônio do teu lado aí falando isso aí. E eu conheço tanta gente, olha, se você o que eu conheço de gente que acha que a vida é uma porcaria, só ouve a voz do demônio. Aí a pessoa entra em depressão. Depressão não é uma doença física, é uma doença espiritual. Mas aí se eu falar isso, você também não vai acreditar. Tá vendo? A mentira é muito mais poderosa do que a verdade, mas é necessário conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. As galinhas estão pastando ali atrás. Então, quando o Senhor coloca o Espírito dentro dela, a pessoa vive. É o que está escrito aqui, ó. Farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Uma alusão, pessoal, aquele lá, o carnavalzão que. Aí, detalhe, né? Tem a igreja romana faz um negócio que é muito louco. Como se fosse o carnaval, fosse 2 dias ali, um dia para você poder fazer o que você quer. Aí depois você vai lá na igreja e você faz um rito lá que é quase um culto de magia, tá ligado? É uma magia. Uma parada das cinzas lá, tá certo? E aí você tá purificado. Ó, caiu um galho ali, ó. Caiu um galho ali na frente. Aí você toma aquela cinza. É uma magia. Está purificado. Sendo que o único jeito de você se purificar é indo aos pés do Senhor pedindo perdão dos seus pecados. E indo aos pés do Senhor. Pedindo perdão. Reconhecendo os seus pecados e pedindo perdão. Não é aos pés de homem. Você não é perdoado se você vai nos pés de alguém, confessa o seu pecado para alguém. Você não é perdoado. Você não é perdoado. Um osso seco. Vale de ossos secos. Morto espiritual. Beleza? Então é isso. Vale de Ossos Secos lá em Ezequiel, que é uma narrativa sobre a morte espiritual, tá certo? Essa visão mostra como a morte espiritual destrói o ser humano. Esse era o estado do povo de Israel e esse é o estado da humanidade. Pessoas mortas, falando de Deus, falando de Cristo, porém mortos vivos, verdadeiros zumbis existenciais vivendo um lamento diário, sonhando em ter o que nunca vão conseguir pelo fato de suas atitudes serem as mesmas. Os mortos espirituais são como Caim, que mata Abel, fala, o que eu tenho com meu irmão? Não se arrepende. Então o cara aqui, o morto espiritual, eu tenho um conhecido que fala assim, ai, quando eu tiver minha fazenda, vai viver, vai morrer, não vai ter sua fazenda, cara. Sabe por quê?
Porque o maior presente que Deus te dá é isso aqui, vamos dizer, o maior presente, o melhor, o dia mais feliz da minha vida, eu já aprendi isso há muito tempo, é o agora. Ó, tô feliz, porque eu tô falando da palavra e eu tô vivo, tô respirando. Mas aí a pessoa espera ser feliz num futuro, morto espiritual. Então, não existe a imortalidade da alma. Quando você morre, tá certo? Eclesiastes 9:5, pra gente finalizar aqui. Ah, cara, é complexo, mas eu vou continuar. Eu tava pensando muito sobre isso, dormi pensando sobre isso. Eu vou continuar fazendo, sabe? Porque eu tenho que honrar Deus nesse sentido. Me deu o dom. 9:5 fala assim, ó. Porque os vivos sabem para que vão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, se você ensinaram você a falar com pessoas mortas, você está falando com o demônio. Porque a Bíblia está falando que os mortos não sabem de nada e para onde eles vão, a memória já foi no esquecimento, tá certo? No 9:10 fala: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, como é que uma pessoa que morreu pode voltar para você para conversar com você sobre alguma coisa que tem lá do outro lado? A Bíblia está falando que ela não sabe de coisa alguma. Então, uma mentira de Satanás. Falar com espíritos, falar com pessoas mortas é uma mentira de Satanás. E no próximo vídeo eu vou pegar o texto que deu origem ao culto de conversar com espíritos, que é o texto de Samuel. E eu vou mostrar através das escrituras que é a grande mentira de Satanás. Então, esse nosso estudo vai ter como o único título, As Mentiras do Diabo. E vamos chegar na maior de todas as mentiras, tá certo? A maior de todas. E a partir do próximo estudo. Então, eu quero que vocês tenham um dia pleno, segundo dia da semana. Não, hoje é quinta-feira, quinto dia da semana. Trabalhamos muito aqui na chácara, moramos numa chácara e é lindo. Então, não se deixe enganar pela mentira do diabo. Não se deixe enganar falando que um político vai melhorar a sua vida, que um líder espiritual vai melhorar a sua vida, que uma doutrina vai melhorar a sua vida. Acredite que a única coisa que pode melhorar a sua vida espiritual é você entrar aqui, ó. Oração, arrependimento, confissão dos pecados e estudo da palavra. Caso contrário, cara, você vai andar por essa vida esperando dias melhores. Esses dias nunca vão chegar. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E tudo que tem no mundo é mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Beleza? Fiquem na paz do Senhor. Espero que isso tenha surtido efeito. Eu sei que Deus vai usar isso no futuro não tão distante. E eu espero que, de alguma forma misteriosa, possa ter servido para abrir sua mente. Porque a minha, cada dia que passa, abre mais. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Amém, amém, amém.